Olá pessoal, bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX. O assunto de hoje é adultério elegante. Existe isso, minha gente? Vem comigo. O termo adultério elegante, a primeira vez que eu vi foi com Eça de Queiroz, que é um escritor português, quando ele escreveu Os Maias, Episódios da Vida Romântica. Sobre as relações entre homens e mulheres da elite, da elite do século XIX, era, como vocês viram em vídeos passados, permeado pela hipocrisia, E era muito comum a ideia do adultério elegante nessa época. O que é o adultério elegante? Normalmente, as meninas se casavam novas, as das cidades se casavam novas aos 19, aos 18. As meninas da região rural casavam-se ainda mais cedo, aos 15, aos 14, aos 13, Lindeza isso. Então essas moças se casavam jovens, muitas vezes com homens que eram mais velhos do que elas. Por vezes homens de 35, homens de 40 inclusive, algumas vezes até homens de 50 e as menininhas lá de 19. Alguns historiadores comentam, inclusive, que como a medicina não era avançada e as moças tinham muitos filhos, as mulheres morrerem de parto era um fenômeno normal. Então você encontrava aí muito homem viúvo e que casava pela segunda vez. Então às vezes você tem um sujeito que está casando pela segunda ou pela terceira vez com uma garota de 20, 21. E o que faziam então os jovens moços dessa elite brasileira? Eles tentavam pegar essas meninas casadas. Porque veja, vamos pensar. Você é um homem do século XIX. Onde você consegue sexo? Você consegue sexo pagando. Você pode ter uma prostituta, um tipo de prostituição mais baixa, essas que você encontra ou num cabaré, ou na rua, ou uma prostituição de mais alto nível, que eram as cocotes. As cocotes, inclusive, elas podiam se tornar fixas, Você poderia manter uma cocote fixa sua. E elas eram muito mais elegantes, sofisticadas, sabiam falar, sabiam se portar à mesa. Então, além desse sexo pago, aonde mais você consegue sexo? Você podia namorar? Você podia chamar uma menina pra ir tomar um suco em algum lugar? E aí depois você sai com ela de novo, e depois você janta com ela, e depois vocês transam e fica tudo bem, e aí pode ser que esse relacionamento não dê certo, e tudo bem, tchau, e depois você vai ter outra, e ela também vai ter outro. Ela conseguiria ter outro depois disso, de perder a virgindade com você? Não, Então, para você conseguir uma mulher que é do seu mesmo nível social, apta ao sexo, porque ela já não guarda mais a virgindade dela, aonde você consegue essas mulheres? Entre as mulheres casadas. Um homem que teve a honra de apertar a mão de Vossa Excelência julga dever preveni-lo que sua mulher é, à vista de toda Lisboa, a amante de um rapaz muito conhecido aqui, o Dr. Carlos Eduardo da Maia. Este herói, muito rico, comprou expressamente uma quinta nos Olivais, onde instalou a mulher de Vossa Excelência e onde a vai ver todos os dias, ficando às vezes lá até de madrugada. Surge nessa época do século XIX a figura do dandy. O dandy são esses homens, eu diria que hoje em dia a gente chamaria de metrosexual. São esses homens preocupados com a aparência, eles se vestem muito bem, eles usam até às vezes pulseira, cartola, luvas, eles estão impecáveis e eles saem à caça. Os dandies mais famosos do Brasil são o Joaquim Nabuco e o poeta Castro Alves. Castro Alves, que inclusive algumas pessoas comentavam que o chegava a usar pó de arroz para ficar com a pele mais lisa. E os homens mais velhos, eles sabem que esses moços bonitos, elegantes, jovens, cheios de vida, cheios de virilidade, na flor da idade, eles estão à caça. Essa temática ela foi muito usada na literatura brasileira e na literatura mundial. Falando de adultério, a gente tem, por exemplo, a própria Época da Inocência, o livro e o filme que eu falei para vocês. Sobre a cocote,
que é essa amante fixa que você tem, paga, e as hipocrisias do século XIX, a gente tem um livraço maravilhoso do Eça de Queiroz que se chama Os Maias. A coisa mais interessante sobre os Maias é que vocês já conhecem de inúmeras novelas que vocês devem ter assistido, filmes, que é muito comum essa tensão do amor mais proibido de todos, que é o amor entre irmãos, entre parentes. Então essas novelas mexicanas, elas são povoadas desse perigo iminente. Um homem se apaixona por uma menina e alguém lança a dúvida de que talvez sejam irmãos. E depois, no final da novela, depois de muito sofrer, você vai e descobre que não, foi um engano. Na verdade, fulano era filho de Beltrano e por isso eles não são irmãos e podem ficar juntos. A grande sacada dos Maias é que o Eça de Queiroz, ele não poupa o leitor. Trata-se de um incesto consumado. Não só consumado porque eles de fato eram irmãos, mas como depois que o personagem descobre que aquela é a sua irmã, ele vai com ela de novo. Só para vocês saberem um pouquinho dos personagens, nos Maias nós temos o Carlos Eduardo da Maia, que é o personagem masculino principal na segunda fase do livro, e ele está apaixonado por alguém que ele não sabe que é a irmã dele, que é a Maria Eduarda. O melhor amigo dele, ele é o alter ego do autor, é o alter ego do Eça, tanto que o nome do personagem é Ega, João da Ega. O Ega é uma brincadeira que parece com essa. E esse personagem do Ega, ele é um desses homens da elite, afinal de contas ele é amigo do creme de la creme, que é o Carlos Eduardo da Maia, ele é a aristocracia máxima, o Carlos, né? Ele tem uma amante, o Ega tem uma amante que é uma mulher casada, o nome dela é Raquel. Alguns personagens no livro, por um tempo, nem sabiam de quem se tratava, mas sabiam que era uma mulher casada e isso era algo normal. E aí eu vou ler para vocês um pedaço do livro em que o Eça de Queiroz fala sobre o Ega. Mas em todos os seus modos transbordava a imensa vaidade daquele adultério elegante. De resto, sentia bem que os seus amigos conheciam a gloriosa aventura, o sabiam em pleno drama. Era mesmo talvez por isso que diante de Carlos e dos outros nunca até aí mencionaram o nome dela. Agora, isso era tão comum entre os homens jovens da elite que não é só o Ega que tinha a sua amante casada. Não, o próprio Carlos Eduardo da Maia também era alguém que colecionava, assim como Joaquim Nabuco aqui no Brasil, que era um personagem de verdade, não um personagem ficcional, também colecionava as suas mulheres casadas. Antes dele encontrar a irmã dele, que ele não sabia que era irmã, ele estava tendo um caso com uma mulher casada mais velha, inclusive como Nabuco também preferia as mulheres mais velhas. E quando ele conhece Maria Eduarda, a impressão que ele tem é que Maria Eduarda ela vem acompanhada de um homem muito rico, e de uma menininha pequena que é filha dela, e ele tem a impressão, então, de que a Maria Eduarda é casada com aquele homem. E depois é revelado, esse homem revela ao Carlos Eduardo que aquela mulher era alguém a quem ele pagava. Ele não era formalmente casado com ela. Eu vivo com essa senhora há apenas 3 anos. Veio dos braços de um outro qualquer, passou para os meus. Posso lhe assegurar, sem injúria, que essa senhora é uma mulher a quem eu pagava. E o que acontece é que Carlos Eduardo, quando descobre que não está tendo um caso com uma mulher casada, mas sim com uma cocote, ele se revolta. Mas vocês percebam que ele antes acreditava que estava dentro de um adultério elegante. O que deves fazer? Eu vou escrever-lhe uma carta. Remeter-lhe o preço dos 2 meses que dormi com ela. Brutalidade romântica. Isso é o texto da Dama das Camélias. Eu não quero mais falar nesse assunto nojento. Isso hoje não nos parece ser nada demais, mas naquela época implicava alguns maus passos na vida de uma mulher. 1. Morar com um homem e não ser casada com ele. 2. Ter tido ainda outro homem anterior a esse. A sucessão de amantes em sua vida, ou o passado sexual da mulher amada, era aviltante para Carlos Eduardo, e o livro chega a mencionar, abre aspas, era o horror desse outro homem, o irlandês, que surgia agora e que a tornava, de repente, mais maculada. 3. Ser mãe solteira.
Estava com tanto ódio que trazia um cheque com valor alto no bolso para apagá-la e humilhá-la. Ali resume-se como a sociedade da época, fosse no Brasil, em Portugal ou na França, tratava as mulheres. Se analisarmos o texto dessa cena, praticamente idêntico ao livro, vemos toda a intimidade de um século XIX patriarcal e machista diante de nós. Vendo-a chorar, julgando-se ele o ferido e ela a agressora, Carlos diz com raiva: "Não sei por que chora, não há razão para chorar." Não sei por que choras, não há razão para chorar. Não digas mais nada. Deixa-me contar-te o que tantas vezes tentei em vão. Do alto de sua posição social privilegiada, acredita que são as pessoas somente as responsáveis pelos sucessos ou infortúnios de suas vidas. Mas eu tive medo. Medo que não me quisesses mais. Medo que me julgasses severamente antes de eu poder te provar que eu era uma boa mulher. Por ser homem, os medos que habitam a alma de Maria Eduarda não lhe são compreensíveis. Por não viver diretamente a opressão do machismo, os receios de Maria Eduarda parecem infundados diante do amor que ele sente por ela. Carlos realmente acredita que se soubesse que Maria Eduarda era uma cocote, desde a primeira vez que a viu, ele a teria amado do mesmo modo, mas Maria Eduarda sabe que não. Carlos irrita-se com aquela suposição de que era a sua irredutibilidade que os afastava e volta a martelar quem era a única culpada pelo fim do romance naquele recinto. A tua mentira que nos separa. A tua horrível mentira e a tua mentira somente. É então que a personagem de Maria Eduarda cresce e humilha Carlos Eduardo com a verdade, deixando claro que ele e a sociedade como um todo apaixonava-se pelas aparências apenas. Um mundo de teatros e de simulações, no qual as verdadeiras histórias pessoais jazem sob máscaras e disfarces. Então ela fala: "E eu? Por que hei de acreditar nessa grande paixão que me juravas? O que é que tu amavas então em mim? Era eu ser a mulher do outro?" O que é que tu amavas então em mim? Eu ser mulher do outro? O nome? O requinte do adultério? As toaletes? O meu corpo? A minha alma? Meu amor por ti? Eu sou a mesma. Olha bem para mim. Eu sou a mesma, Carlos. Ainda sobre adultério, a gente tem o famosíssimo Madame Bovary. Então esse é um assunto recorrente. Até na literatura russa você tem o Onegin também, que eu adoro. Passa por essa ideia do adultério elegante, só que a personagem principal do livro, a Tatiana, ela é tão estoica, ela é uma mulher tão virtuosa, que ela não permite que o Onegin faça isso com ela, essa ideia da conquista. Para quem não conhece a história de Onegin, aqui vai rapidamente um resumo. Esse é um romance em versos escrito pelo Alexander Pushkin, tá? Que é um russo, bem assim no romantismo, lá pelos idos de 1823 a 1830, e narra a história de um nobre russo chamado Yevgeny Onegin, Eugênio Onegin, que uma menina da nobreza também, mas da nobreza rural, se apaixona por ele, a Tatiana. Mas ele acha a Tatiana uma mulher simplória, mas o tempo passa. Tatiana, que era da nobreza rural, ela se casa com um príncipe russo, então ela acaba se tornando uma mulher da cidade, uma princesa, e anos depois, quando Onegin reencontra a Tatiana, ele se apaixona por ela, ele cai em si e se pergunta como é que eu deixei essa mulher passar, como é que eu não vi que essa mulher era tão incrível, e ele vai procurar a Tatiana para dizer que está apaixonado por ela, e ela, como é o arquétipo da mulher fiel, mesmo ainda gostando do Onegin, ela manda Onegin embora. Inclusive, quando ela era adolescente e tinha se declarado para Onegin, ela tinha escrito uma carta de amor que o Onegin rasgou na cara dela.
E ela volta a fazer a mesma coisa, com o coração rasgado, porque ela adora aquele cara, queria ficar com aquele cara, mas mesmo assim ela rasga a carta que ele escreve pra ela na frente dele. What do you think you see? Moment of triumph? A brief scandal? No. Why this change? Tell me that you love me. I love you. I do. I love you. I am another man's wife, do you understand? And I have given him my word. And I will be faithful to him. I will. You must go. Yes, you must go. You must leave me, please. Please. I cannot see you again. You can never come back. Never come back here. Please. I'm sorry. I'm sorry. O que é trágico nessas histórias é que os costumes de uma época aprisionavam essas pessoas e não permitiam que elas vivessem de uma forma livre em relação ao amor. Então é quase como se os costumes do século XIX da elite empurrassem essas pessoas a viverem situações de adultério, de traição. A gente hoje em dia olha para esse século XIX, olha para uma situação como essa de Tatiana e Onegin e acha aquilo bonito, né? A gente quase se rasga ao ver aquilo, porque é muito trágico. A mulher ama o cara, a mulher queria ficar com o cara ama a mulher. E eles não ficam juntos por causa de costumes do século XIX que ela preserva. Agora, a reflexão que fica é a seguinte: é bonito? É bonito. É trágico? É trágico. Mas graças a Deus que a gente não precisa viver isso. Ó, graças a Deus que isso está no passado. Graças a Deus que você não precisa ser Tatiana. Hoje em dia, graças a inúmeras mudanças sociais que nós tivemos, estamos mais livres, com relações mais livres, e esse tipo de situação não precisava mais existir, né, gente? Vamos falar a verdade sempre, que o século XIX já acabou.